Fala galera, tudo bem? A gente está vindo aqui para mais uma aula de genética. Nossa, é um assunto que eu gosto, né? Que eu adoro. E hoje a gente vai ver, vai continuar seguindo hoje, né? Sempre eu falo hoje, mas tô gravando a aula o dia inteiro. A gente vai continuar vendo herança, interação gênica, tá? E dentro da interação gênica, a gente tem essa parte aqui, que a gente chama de herança quantitativa. O que seria essa herança quantitativa? Por ela, a gente consegue determinar a altura, por exemplo, da pessoa, a cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, aquele negócio que o olho claro é azinho, o olho escuro azão, ou o azão. Não é assim que é determinado. A nossa produção de melanina, cabelo, pele, olho, é determinado pela herança quantitativa, tá? Nossa altura, mesma coisa, herança quantitativa. Só que a gente sabe que, Mary, mas meus pais são baixinhos e eu sou muito mais alta que meu pai e a minha mãe. Como é que isso pode ter acontecido? Fácil, a gente sabe que o ambiente interage com o genótipo o tempo todo. Talvez você tenha praticado algum exercício quando criança, e aí você ficou mais alto, né? Isso ajuda também. O tipo de alimentação também ajuda muito a você aumentar a estatura, ok? Então, você tem o tempo todo ali o fenótipo interagindo. Você pode ter, às vezes, um irmão, clone seu, monozigótico, que vive num lugar muito frio, então ele vai ser mais branquinho do que você que vive aí indo pra praia toda semana. Então, você vai ter uma expressão de melanina. Vocês vão ter o mesmo gene, mas a expressão de melanina vai ser maior por causa do ambiente em que você vive, tá bom? Outra coisa, na herança quantitativa, galera, uma coisa que é muito bom a gente deixar claro é que é o seguinte. Na herança quantitativa, aqui os alelos, cada letrinha daquela, então, os alelos possuem efeito aditivo. O que é isso? Cada alelo, principalmente cada alelo dominante, ele vai contribuir com uma parcela daquele fenótipo, ou seja, ele vai contribuir, por exemplo, com centímetros para aquele fenótipo, com maior produção de melanina, tá? Então, aqui, ó, os alelos contribuem com uma parcela do fenótipo, tá bom? E aí, assim, geralmente esse valor maior, essa parcela, eles são atribuídos aos genes dominantes, aos alelos dominantes. Então, por exemplo, para você ter uma expressão maior de melanina na sua pele, você tem muitos mais alelos dominantes, tá? Expressando aquela melanina. Por exemplo, você pega uma pessoa preta e uma branca. Com certeza, a pessoa preta, ela vai ter muito mais alelos dominantes, tá? Do que a pessoa branca. A pessoa branca vai ter menos dominantes ou vai ser totalmente recessiva. Isso não quer dizer albinismo. O albinismo é outro tipo de herança, a gente já viu, tá? Mas, então, a pessoa preta, ela vai ter mais alelos dominantes, logo ela vai expressar maior quantidade de melanina do que a pessoa branca, ok? Cabelo, olho, a mesma coisa. No olho também, se você tiver mais alelos dominantes no olho, tipo o meu, assim, meu olho que é bem preto, você tem mais alelos dominantes, expressa mais pigmentação no olho, ok? Altura também, na nossa espécie, é da mesma maneira. Quanto mais alelos dominantes, mais alto você é. Em planta, a mesma coisa, altura de planta. A gente vai ver as questões, o que mais cai. Só uma coisa, essa matéria, quando ela cai em prova, ela é um pouquinho mais complicada do que a gente tem visto. Então, presta bastante atenção, copie as questões. Eu coloquei uma questão aqui no final para a gente ver como é que cai, tá? Como é que você desenvolve a questão. E nas nossas aulas de revisões também, a gente vai estar vendo isso, tá? Então, olha só. Aqui é um exemplo de herança quantitativa, que é da altura da espécie humana, tá? A gente sabe que a gente tem um elevado número de pessoas baixinhas, de altas,
de estatura intermediária, né? Que eu acho que eu tô aí na estatura intermediária. Depende do grau de comparação, né? Mas aí, como eu falei, quem tem estatura mais alta, como a gente pode ver aqui no gráfico, ó, número de indivíduos por altura. Então, quem tem... Aqui, ó, vamos dividir aqui no meio, mais ou menos. Então, aqui a gente tem a galera, por exemplo, que é heterozigoto. Aqui nós temos homozigotos recessivos e aqui homozigoto dominante, tá? Só que, galera, aqui não é mais azão azinho, não. Aqui a gente tem vários alelos. Por exemplo, para a cor da pele, a gente tem 6 alelos, tá? Por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. São 6. O indivíduo heterozigoto tem esses alelos. Peraí, gente, você vai beber uma água aqui que eu bebo água com gás? Sem fazer propaganda, tá? É muito grande, né? Então, fica dessa maneira, tá? Então, acaba ocorrendo, quando a gente plota isso num gráfico, a gente chama de curva de Gauss, onde os fenótipos extremos são aqueles que se encontram em quantidades menores, e no meio a gente tem os fenótipos intermediários, que são os que têm frequências maiores, geralmente o heterozigoto. Tranquilo? Então, a gente tem maior número de indivíduos com altura intermediária na espécie humana do que indivíduos muito baixinhos e indivíduos muito altos. Tranquilo? Beleza. A cor da pele também. O que acontece? Aqui a gente admite que existem 3 genes com 6 alelos, porque cada gene é um par de alelos, tá? Para determinar a cor da pele. E aí a gente denominou isso de azão, bezão, cezão, os dominantes, que você tem maior produção de melanina, e tem o azinho, bezinho, cezinho, que quando eles estão em maior quantidade, você produz menos melanina, tá? Então, como eu falei, quanto maior a proporção de gene dominante na pele, maior a expressão de melanina. Quando você tem poucos genes dominantes, a sua epiderme expressa menos melanina, logo, a sua epiderme não, a sua derme, né? E aí você fica com uma epiderme mais clara, tá? Então, é o seguinte, aqui eu vou mostrar como é que é o cruzamento para vocês. Como são muitos alelos, a gente tem um quadro de Punnett enorme. Então, por exemplo, o vestibular nunca vai cobrar isso de você. Eu também nunca vou cobrar você fazer um quadro de Punnett, porque eu vou mostrar. Fica um quadro com 64 combinações. A gente fez até agora com 16, ainda vai. Agora com 64 é loucura, tá? Então, o vestibular não vai te cobrar isso e eu também não. Mas é só para a gente ter uma ideia de como isso acontece. Então, aqui a gente tem um exemplo do cruzamento de 2 indivíduos com expressividade média do caráter cor da pele, que é o heterozigoto, tá? Então, indivíduos de cor de pele média. Aqui a gente tem, ele tá vendo, ele te dá 64 combinações, eu vou mostrar por que essas 64 e como é que é a gradação de cada uma, tá? A gente não tem um valor, porque é muito complicado quando você coloca valor, porque o ambiente vai interferir muito, ainda mais na cor da pele. Então, você pode ter uma questão hipotética que te dê um valor de expressão de melanina em microgramas para cada gene dominante daquele, mas assim, não vai rolar muito, entendeu? Mais fácil de fazer com centímetros, utilizar a altura para essas coisas. E aí, o que a gente tem? Aqui, ó, entre 1/64 e 6/64, a gente tem indivíduos aqui de expressividade mínima do caráter, expressa menos melanina, e assim por diante. E aqui, indivíduos que vão ser, por exemplo, aqui nessa ponta aqui, a gente tem os indivíduos que são azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, que são os que expressam mais melanina. E aqui a gente tem o azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, que expressam menos melanina, tá? E aqui no meio, o azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Aqui, por exemplo, a gente pode ter todos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu vou explicar por que 7.
Aqui são todas as combinações, tá? Aqui você pode ter qualquer um que tenha pelo menos um alelo dominante. Qualquer um, pode ser um Azão, um Bzão, um Czão. Então, qualquer um deles aqui, tá? Aí você tem várias combinações. Aqui você tem que ter pelo menos 2 dominantes. Aqui a gente tem 3 dominantes, que é aqui, ó, um Azão, Bzão e um Czão. Ou pode ser um Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Czinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, são várias combinações, ok? E aqui a gente tem 4 dominantes e 2 recessivos, 5 dominantes e 1 recessivo, e aqui 6 dominantes, porque cada indivíduo tem 6 alelos. 6 alelos é a mesma coisa que eu falar 3 pares de genes, ok? Então, beleza. Vamos agora mostrar como é que a gente, pô, se eu tenho 6 alelos, como é que eu descobri aqui no gráfico que eu tenho 7 expressões de cores diferentes? Porque é o seguinte, quando eu falo em herança quantitativa, tá? E só aqui que a gente vai ter essa parte, herança quantitativa é o seguinte, é o número de pares de alelos mais um. Aí você descobre o fenótipo. Então, para você achar o número de fenótipos, se eu tenho 3 pares de alelos, ok? Eu posso pegar esses 3 pares de alelos, que eu vou chamar de N. Então, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Então, eu vou ter 7 fenótipos diferentes. Ou então, eu pego o número de alelos e acrescento mais 1. Então, tu faz. Tá? Então, é o número de pares de alelos mais 1. Ou o número total de alelos mais 1. Então, se eu tenho 6 alelos, mais 1, 7. Ou então eu tenho 3 pares, vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, tu faz, tá? Então, por exemplo, quando eu peguei lá aqueles indivíduos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, eu falo assim, Mary, como é que eu vou determinar a cor dos filhos do cruzamento de 2 pessoas assim? Pô, pelo menos eu sei que tem que ter 7. Como é que eu sei que tem que ser 7? Eu peguei 3 pares, um par, segundo par, terceiro par, vezes N, desculpa, aí 2 vezes N, que é esse número de 3 pares, mais 1. Então, eu tenho 7 fenótipos, e aí eu vou fazendo a combinação dentro deles, tá? Mas a gente não vai precisar chegar a fazer essa combinação, ok? Porque essa é uma combinação muito grande. Aqui é uma imagem de um livro, tá? Que eu retirei, só para exemplificar os fenótipos que a gente vai ter. E aí, ó, quando eu peguei aqueles 2 indivíduos lá, aqui no caso triplo heterozigotos, né? Esses triplo heterozigotos aqui, cada um deles tem 3 alelos dominantes. Então, cada alelo dominante vai contribuir com uma bolinha preta dentro desse quadradinho aqui. Ok? Então, ele tem 3 pretas e 3 brancas, porque cada recessivo vai representar um branco. Tranquilo? Então, se a gente for colocar naquele gráfico lá de trás, olha o que a gente tem. Um indivíduo todo recessivo, 6 indivíduos, dentro de 64, 6 indivíduos com um alelo dominante, 15 indivíduos com 2 alelos dominantes, 20 indivíduos heterozigotos, com 20 alelos, com 3 alelos dominantes, 15, aí vai decaindo de novo, tá vendo? O máximo aqui que bate é o heterozigoto, que é esse aqui, tá? Esse aqui bate com esse aqui com esse com esse aqui. Esse aqui, que é que eu vou ter 15 indivíduos com 4 alelos dominantes, 6 indivíduos com 6 alelos dominantes e um indivíduo com, 5 alelos dominantes aqui com 6 alelos dominantes, tá? Esses valores aqui, geralmente, eles vêm já nas questões, tá? Para você não ficar tendo que fazer um quadro com um cruzamento com 64 combinações, porque olha só, se eu pego esse indivíduo aqui, eu tenho Azão, Azinho,
Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, cruzando com esse aqui, que é o mesmo, tá? Peraí. Que é o mesmo. Por que dá 64? Né? Olha só. Quais os tipos de gameta que esse cara aqui produz? Então, ó, concordam comigo que se eu tenho 6, cada gameta tem que ter 3 alelos, tá? E um de cada tipo. Um de um A, um de B e um de C. Então, a gente vai ter aqui primeiro, ó, Azão, Bzão, Czão. Azão, Bzão, Czinho. Azão, Bzinho, Czão. Azão, Bzinho, Czão, aqui Czinho, desculpa, falei errado. Azinho, Bzão, Czão. Azinho, Bzão, Czinho. Azão, Bzinho, Czinho. Desculpa. Aqui vamos colocar aqui, ó. Bzinho, Czão e Azão, Bzinho, Czinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de gametas diferentes. Se eu tenho 8 tipos, quando eu colocar isso aqui, fizer um quadro de Punnett enorme, lembra, aqui do lado eu vou repetir. Então, aqui eu tenho um Azão, Bzão, Czão. Aqui do lado eu tenho um Azão, Bzão, Czinho. Não vou ficar repetindo porque não tem nem espaço, tá? Eu vou ter 64 combinações diferentes, porque é uma matriz de 8 por 8. Mary, mas como é que eu vou saber que são 8 gametas? Cara, você pega o denominador aqui, 64, pô, 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8. É igual o que a gente tinha lá da segunda lei de Mendel, 16. Pô, eu sei que eu vou ter 4 gametas de um lado e 4 do outro, tá? Então, se você quiser, tiver vontade, inspirada e amor para fazer isso, você faz. Eu não vou fazer. Não é que eu não tenha amor pela genética, eu amo a genética, mas não vai rolar, tá? Então, é o seguinte. Vamos fazer agora esse exercício aqui, tá? Então, olha só. No exercício, suponha que a diferença entre uma planta... Olha como é que cai. Uma planta... entre uma planta de 100 centímetros, suponha que a diferença entre uma planta de 100 centímetros de estatura e de 160 centímetros é devido a 2 pares de genes de fatores de efeitos iguais e aditivos. A planta de 166 centímetros é duplo homozigoto dominante. Então, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, duplo homozigoto dominante. Então, vamos utilizar aqui, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Então, essa planta aqui, a gente sabe que ela mede 160 centímetros, porque a questão falou. E a de 100 centímetros é duplo homozigota recessiva. Então, ela é, ó, duplo homozigoto recessivo. Ela é Azão, desculpa, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E ela mede 100 centímetros, ok? Então, cruzando uma planta duplo heterozigota com uma dupla homozigota recessiva, duplo heterozigota é assim, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Cruzando ela com uma dupla homozigota recessiva, a gente tem Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Pode-se prever que entre os descendentes... E aí, como é que eu faço? Como é que eu saio disso? Tá? Primeiro, a gente pode fazer o cruzamento. Ou a gente pode primeiro achar, como eu falei, como é uma herança quantitativa, cada alelo dominante vai ter um efeito aditivo, tá? Então, é o seguinte, a questão ela sempre vai te dar o recessivo, tá? A gente sabe que o duplo recessivo, o cara que é todo recessivão, ele mede 100 centímetros, ok? Beleza. E aí, eu tenho que descobrir quanto que eu vou ter a mais quando eu colocar ali um alelo dominante nesse novo genótipo, tá?
Como é que eu faço isso? Então, é o seguinte, galera. Eu vou descobrir o efeito aditivo de cada gene, de cada alelo. Então, efeito aditivo do alelo, tá? Como é que eu faço isso? Eu faço a diferença entre os tamanhos, tá? E eu não tenho 4 alelos. Eu quero saber com quanto quanto cada alelo dominante desse aqui contribui. Então, se eu tenho 4, eu pego a diferença entre o maior tamanho e o menor tamanho e divido por 4, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 60 dividido por 4, que vai dar igual a 15 centímetros. Então, a gente tem que cada alelo contribui com 15 centímetros. Tranquilo? Então, olha só. Aí você vai fazer o cruzamento. Esse cara aqui produz os seguintes gametas: azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. É só fazer distributiva aqui dentro dele, tá? E sabemos, dificuldade de fazer uma linha reta aqui. Sabemos que esse cara aqui do lado possui só um tipo de gameta, que é o gameta azinho, bezinho. Então, você vai ter, ó, a gente vai ver que como aqui vai ser tudo igual, a gente nem precisa fazer todas as colunas, tá? Quem quiser fazer para ter certeza, pode fazer. Eu só não vou fazer aqui, a gente vai ficar um tempão parado aqui nessa questão, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Azão, fazer o cruzamento. Azinho, bezão, bezinho. Aqui é a mesma coisa, que é igual. Azão, azinho, bezão, bezinho. Aqui vai ser a mesma coisa e aqui também. Aqui embaixo, azinho, azão, azinho, bezinho, bezinho. Aqui tudo a mesma coisa. Azinho, azinho, bezão, bezinho. A mesma coisa, não preciso repetir. Aqui, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, cada linha vai ter um diferente, tá? E aí eu tenho 1, 2, 3, 4. A gente sabe que se toda linha aqui for igual, cada linha representa aqui, concorda que 25%, tá? Então, cada linha aqui vai representar 25%. Então, o que a gente tem? Vamos lá. Quanto que mede esse cara aqui, o primeiro? Então, o primeiro, que é azão, azinho, bezão, bezinho, a gente sabe que o mínimo ele já mede 100. E eu tenho 2 alelos dominantes. Cada alelo dominante vai contribuir com 15 centímetros. Então, esse cara aqui, 100 centímetros já é o mínimo que ele pode medir. Então, ele mede 100 mais 30. Então, ele mede 130 centímetros, tá? O cara de baixo tem só um dominante. Então, ele mede 100 mais 15, que é desse aqui, ó. Tá? Então, ele vai medir 115 centímetros. O de baixo, azinho, azinho, bezão, bezinho, também ele tem 15 centímetros por causa do bezão. Então, a mesma coisa. 100 mais 15, 115 centímetros. E o outro, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Isso aí a questão já te deu, que mede 100 centímetros. Então, galera, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, que 25% vão ter 130, tá? 25% com 130 centímetros. 50% com, né, a metade, 115 centímetros. E aqui, 25% também com estatura de 100 centímetros, tá? Isso aí dá pra gente a letra A, tá?
Aqui tem o gabarito com a letra A, bem mais simplificado, tá? Mas eu acredito que esteja bem explicada essa parte aqui, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Quando a gente tiver aula de revisão, a gente vai ver uma outra questão mostrando esses cálculos, tá bom? Beijo e até a próxima, galera!